do céu, mas já que a gente mencionou esse aparelho celular aqui que quase se tornou uma extensão dos nossos corpos, sejamos sinceros aqui, pelo menos a grande maioria, a última semana de janeiro tá aqui, chegou. E as aulas escolares, pessoal, voltaram nas escolas particulares e semana que vem é a vez da rede pública. E isso, claro, está acendendo um baita de um debate em torno do uso ou não dos celulares em sala de aula. E agora, afinal de contas, meu caro professor William Borghetti, como será que as crianças vão lidar com a falta do celular? Tem escola já flexibilizando um pouquinho, talvez, os critérios, e os alunos, inclusive, já estão confessando por aí que dão aquela espiadinha, para pegar uma expressão aqui do Pedro Bial na época de BBB, uma espiadinha no celular dentro da mochila. Como é que vai fazer para botar isso em prática? De novo, com muita parcimônia do todo, porque claro, a gente tem a ideia de levar tudo para um lado, ou tá certo ou tá errado, né? A gente sabe que, primeiro ponto, é impossível um ser humano prestar atenção em duas coisas cognitivas. A neurociência já mostra isso com muita facilidade. É só a gente tentar fazer um cálculo matemático e ler uma frase, né? O cérebro humano ele é incapaz de fazer duas coisas cognitivas ao mesmo tempo. Ou seja, olhar a rede social e assistir aula, impossível. Então, nesse ponto, eu vejo que a lei é muito assertiva de que não dá para ter o celular competindo junto com o professor. Ao mesmo tempo, se a gente pega de 2009, que foi quando chegou o celular, o smartphone no Brasil, até 2024, os nossos números do PISA não foram alterados. Ou seja, dizer que tirar o celular vai resolver o nosso problema da educação também está muito longe, exatamente pelo fato de que não é isso o problema, o celular só vem para dificultar. Eu quero ouvir vocês aqui. Muito interessante essa abordagem educacional, né? Esse paralelo de rendimento escolar com ou sem o celular. Mas eu tenho uma visão em relação a práticas criminosas, no caso de atos infracionais. O celular, ele facilita muito a prática do bullying, seja através de filmes, de fotos. E o bullying virtual, quando praticado, ele é permanente, ele se torna insustentável e permanente para a criança, e a gente sabe que aumentou muito com o celular índices de suicídio, índices de ataques em escola, em crianças que são vitimizadas por essa prática tão odiosa e covarde que é o bullying, né? Doutor, você me permite só um ponto nisso? Nos anos 80, 90, o bullying ele era das 7 ao meio-dia, de segunda a sexta. Perfeito, perfeito. Hoje não acabou, 24 horas, 7 dias por semana. Vai para casa, ela tem aquele meme escancarado no grupo de WhatsApp, há fotos debochando das características físicas, e é perfeito, é muito mais cruel. Sem dúvida alguma, é uma dimensão aqui que a gente tem que avaliar também nesse contexto inteiro, né, mano? Fica à vontade. Pois é, o meu ponto é sobre como o celular tem afetado o cérebro humano de um ponto de vista de criação de vício, né? Ou seja, as pessoas estão viciadas naquele estímulo rápido. E isso, eu concordo que o problema da educação brasileira não começou com o celular, mas na tua visão, qual seria a melhor forma pedagogicamente de lidar com o celular no ambiente escolar? Primeiro, a gente não pode ficar para trás em relação ao mundo com relação à questão da tecnologia. Para você ter uma ideia, hoje na China, eles usam uma tiarinha assim, que ele mede frequência cerebral. Então o professor está lá ensinando matemática e ele tem acesso a como os cérebros daquelas crianças estão agindo. Então, ele fala, aquele ali está pior na matemática, aquele está pior na... É meio assustador, né? Mas é uma ferramenta para o professor. Não tem assim, não lê a memória, nada. É a frequência mesmo, dizendo, olha, onde tem que acionar... Se você ler memória, aí é melhor fechar a porteira, né? Ainda o Miguel Nicoleles disse que a única coisa na vida, no mundo, que a gente ainda tem algum nível de privacidade é o cérebro humano, ainda, né? Ainda? Então, eu vejo que é importante. Mas, por exemplo, você ter a estrutura de tecnologia, de tablets, de celulares, de equipamentos da escola sem o acesso à rede social, seria o mundo perfeito. Mas esperar que o poder público toda a escola de periferia vá ter acesso a isso também chega a ser utópico. Mano, se você me permite aqui, só trazer um ingrediente importante para a conversa aqui, foi nessa linha que a gente propôs a pergunta mais cedo aqui para a nossa querida audiência decretar o voto deles, a opinião deles, a gente sentiu o pulso da nossa audiência. E foi a seguinte pergunta: se você do outro lado acredita que o ambiente escolar vai ser mais produtivo sem os celulares. Vamos ver o que o pessoal respondeu. Olha só, me surpreendeu até essa divisão
quase que na metade, né? Dizendo que sim, 57,9% dizendo que sim, enquanto 42,1% dizendo que não, mostrando que o que parece na superfície uma questão de consenso não é exatamente assim. Pepe. Não, mas um ponto interessante, você vê que realmente está dividida a opinião. Agora, eu quero colocar um ponto aqui, né, que é o seguinte, né? Claro que os celulares e tecnologia são importantes para a educação, para você pesquisar, fazer pesquisa, para você aprender, não é? O problema é que é impossível, como você colocou, você prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Tanto é que o mundo moderno, contemporâneo, ele está preparado para duas telas. O cineasta, quando faz um filme hoje em dia, ele está preparado para o cara pegar o celular toda hora e ficar vendo o filme dele ao mesmo tempo. Então, até os filmes estão menos inteligentes, né, nesse sentido, né? E isso você vai para outras áreas também. Mas essa afirmação de que o ser humano só presta atenção em uma coisa mesmo, minha mulher ia discordar, porque... Não, pera aí. Pera ela só atividade cognitiva, ela pode fazer um negócio... Agora vai explodir. Você me permite. Agora vai explodir. Não, porque assim, o Mano falou algo que foi... Confesso aqui, o meu primeiro raciocínio, assim, que a gente estava começando essa conversa, eu pensei em falar isso, mas falei, vou evitar essa bola dividida. Mas, e aquele papo, aquela sabedoria popular, né? Ah, não, as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens são mais teimosos e quadrados e não conseguem. Eu vejo que... Fato ou fake? Fake. E eu, inclusive, vejo isso como a mulher que acha isso legal é um formato assim, por exemplo, a gente é tudo burro, põe na doutora Raquel aqui todo o trabalho e ela tem que fazer todo o trabalho porque ela é mulher e consegue ver um monte de coisa. O que acontece é, você consegue fazer uma ação cognitiva e mecânica ao mesmo tempo. Vamos pensar assim, lavar a louça e assistir uma aula. Movimento repetitivo, pedalar uma bicicleta enquanto ouve um podcast. Um podcast, um programa aqui como o Morning. Agora, duas coisas cognitivas ao mesmo tempo, o cérebro ele é monotarefa. Isso, a neurociência já tem isso muito bem esclarecido. Qual que é a grande questão? A mulher tem essa ideia que a gente vê realmente que ela está fazendo ali, porque desde criança ela é estimulada a fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba tendo uma sobrecarga, porque assim, já que é mulher e faz um monte de coisa, eu sou ignorante, deixa a mulher fazer. Exatamente. E aí solta a carga nas costas da mulher. Né? O papo tá bom, a gente está derivando aqui por vários caminhos interessantes, mas o Pepe estava concluindo o raciocínio, me perdoe, Pepe. Não, braveja comigo. Não. Fui eu que interrompi. Eu queria colocar o seguinte, e tem pesquisas recentes que mostram claramente, né, que as pessoas nascidas, né, das gerações estão tendo um desenvolvimento intelectual muito pior do que as gerações anteriores. Né? Isso mostra claramente um efeito maléfico do celular. Como que você acha que dá para a gente compatibilizar o uso da tecnologia e sabendo que a tecnologia faz mal também se for usada de forma errada? Porque é impossível também a criança estar com o celular aprendendo matemática no aplicativo Khan Academy e, ao mesmo tempo, não ter vontade de ver a rede social de uma hora ou outra, né? Essa questão da cognição está declinando, ela também tem uma... O Ariano Suassuna dizia o seguinte, existe a mentira deslavada e a estatística. A mentira deslavada e a estatística. E a estatística, exatamente. Então, às vezes, a estatística a gente consegue jogar ali para onde a gente quer, né, e tudo mais. Essa questão do QI é o seguinte, o QI médio mundial, ele é alinhado em 100. Então, o que quer dizer isso aqui? Se um país tem o QI de 85, o Brasil acho que tem 87, 88 QI médio, e o Japão tem lá 115, o que quer dizer? 100, o Reino Unido tem 100. 100 é o médio, o Japão está acima, o Brasil está abaixo. Essa é a medição. O que foi feito ao longo dos anos? O teste de QI foi atualizado. Então era como se um menino de hoje fizesse um teste de QI nos anos 90, ele teria 130, 150, perderia o conceito do 100 ser a margem. Então quando a gente diz assim, antigamente o Brasil era mais e hoje é menos, na verdade é o número, entende? A referência do que é médio mudou. Então, eu de verdade, quando a gente pega hoje uma criança de 2 anos, é inacreditável que uma criança de 2 anos tem de capacidade cognitiva que nós não tínhamos. Então, essa questão da cognição. Agora, o uso da tecnologia, ele traz o benefício de você poder estudar absolutamente qualquer coisa, você tem acesso aos melhores conteúdos de estudo de qualquer área, mas até foi uma pergunta que o Mano trouxe, que é o seguinte...
essa pequena dopamina que a rede social traz, sim, ela é mais maléfica do que aquela grande dopamina, por exemplo, da droga. Porque a droga bate, a dopamina dá um pico, a pessoa perde a consciência, chega a alucinar, né? A própria esquizofrenia é uma desregulação dopaminérgica, ou seja, a dopamina sobe muito, a pessoa entra num lugar num surto de alucinação. O celular não causa isso, só que o que ele causa? Pouquinho e muito. Então a gente não percebe. E aí quando você entra lá nos números do celular, fala, você destravou o celular 400 vezes num dia. É um absurdo. Então, eu vejo que tirar a rede social de dentro da sala de aula é fundamental para o estudo. Não vai resolver o problema da educação. Falar, agora sem o celular a gente vai voar. Vale o experimento. Vale, com toda certeza. E trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Porque, como eu disse, países desenvolvidos já estão muito à frente nessa questão. E, por exemplo, crianças que estão sendo alfabetizadas. Países desenvolvidos estão regredindo na tecnologia. Por quê? A criança não estava mais escrevendo, desenhando, utilizando as habilidades motoras. Então, nesse momento, regredir e já na fase ali do ensino fundamental e médio, progredir na tecnologia sem a rede social. Porque o nosso celular, quem trabalha com rede social sabe, a nossa vida se confunde, né? Você fala, vou mandar um e-mail, eu dou uma olhadinha no meu Instagram, aí eu falo com alguém importante, aí eu vou alternando isso. Você que tem filho ou filha aí em idade, principalmente do ensino médio, não só no Brasil, mas com certeza no mundo, essa é a pauta da vez, a bola da vez já há muitos anos e vem ganhando contornos dramáticos e medidas aí drásticas também. Vamos, claro, estar trazendo aqui o resultado disso. Ainda vai demorar alguns anos, mas nosso neurocomunicador do Brasil, William Borghetti, professor William Borghetti, vai estar aqui com a gente atualizando sempre. No momento onde eu vou partir aqui para me despedir de quem está nos ouvindo, que nos prestigiou pela rede Jovem Pan de Rádio, o Morning Show fica por aqui para vocês. Valeu! E a gente segue aqui o assunto que tá bom. Fique à vontade aqui, Pepe, mano, delegada. Sabe que eu percebi que eu tava com a cabeça viciada. Mano Ferreira. Passei uns meses sem ler romance. Fui ler um romance, né? Um livro de literatura. Dormiu. Não, e eu fiquei... De repente, eu senti um ímpeto de olhar o celular. Sim. E eu fiquei, meu Deus do céu, mas o que é isso? Eu tô condicionado. E aí eu passei a tentar me disciplinar mais de passar horas sem olhar o celular à noite. Porque eu fiquei preocupado comigo mesmo. Até o nosso romântico poeta Mano Ferreira. Meu Deus do céu. Mas essa alta conectividade que as crianças já nascem, parece de forma intuitiva, de forma instintiva. Sim. Também não desenvolve uma outra esfera do cérebro que nós não tínhamos desenvolvimento? Talvez um raciocínio lógico ou algo nesse sentido? É a analogia que eu sempre faço. Para uma criança que nasceu em 2015 ou 2016 para frente, que isso já estava muito popularizado, celular para essa criança é igual para a gente a uma geladeira. Né? Eu cheguei e já tinha geladeira. Eu nunca tive que pensar como fazer para manter um alimento que não fosse na geladeira. Já estava aqui. Luz elétrica, você aperta um botão, acende e tal. Então, assim... Para a criança aquilo já é normal. E como eu disse, ela desenvolve sim cognitivamente. Claro. Tem muito conteúdo incrível para desenvolver cérebro de crianças e adolescentes, mas tem o lado do bullying virtual, de todas essas questões. Meus amigos, uma coisa que está aqui me assombrando de semana após semana, eu já sugiro aqui que seja a próxima pauta aqui. Como é que essas escolas hoje em dia, ensino médio principalmente, Brasil e mundo afora, estão fazendo para controlar o acesso dos alunos com a inteligência artificial que podem fazer o dever de casa delas numa fração de segundos? Essa é a pauta que eu fico me perguntando quase todo dia. Então, tá sugerida aqui a próxima. Deixa a bola pingando. Já tirou onda aqui hoje com a gente? Traga alguma ideia ou... Fica para a próxima. Fica o suspense. Bom, deixa o suspense. Mais uma questão importante. Falando em bola pingando, um fim de semana muito feliz no futebol. Tô sabendo. Queria deixar registrado. Nosso São Paulino aqui maravilhoso. Oscar veio para mudar essa história.